Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, um dia após aqui a grande vitória do Palmeiras contra o Del Valle pela Libertadores de virada por 3-2. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu separei alguns números muito interessantes envolvendo o Palmeiras, e não só o Palmeiras pela Libertadores, contra o Del Valle especificamente falando, mas também os rivais, tá? E, cara, é algo absurdo, né? Quando o pessoal fala que não, mas o Palmeiras sempre pega time fácil na Libertadores, que o Del Valle não é tudo isso. Cara, o Del Valle é tudo isso sim. É um time muito complicado, né? E os números que eu vou falar agora mostram isso, tá? Primeiro, eu quero comentar aqui sobre a invencibilidade do Del Valle na temporada, né? Neste ano de 2024, a equipe do Del Valle estava invicta, até então não tinha perdido, né? Antes do jogo contra o Palmeiras, obviamente. Se eu não me engano, eram 13 jogos de invencibilidade, né? Claro, contando amistosos, o campeonato equatoriano e os jogos pela Libertadores, tá? Então, juntando todas essas partidas, o Del Valle não tinha perdido ainda neste ano de 2024, né? Eram 13 jogos de vencibilidade, 8 vitórias e 5 empates, né? Mas caiu por terra ontem, né? O Palmeiras quebrou essa sequência de jogos invictos da equipe do Del Valle, né, na temporada. E um detalhe também curioso é que o Del Valle é o segundo colocado no campeonato equatoriano, é vice-líder do campeonato equatoriano, que lá ainda não perdeu nenhum jogo, né? Então, assim, o Palmeiras conseguiu quebrar a invencibilidade do Del Valle neste ano, nessa temporada, né? E para um time que é vice-líder do seu campeonato nacional e que ainda não perdeu lá, né? Então foi uma vitória muito importante do Palmeiras, que conseguiu quebrar essa invencibilidade do Del Valle, né? E uma outra curiosidade também é que, olha só, agora esse número aqui é um absurdo. Esse número aqui é um absurdo. Eu realmente achei um absurdo. Olha só que interessante. A equipe do Del Valle, contando com o jogo de ontem, fez 32 jogos como mandante pela Libertadores da América. Ou seja, na história do Del Valle na Libertadores, 32 jogos foram como mandante, tá? E os números como mandante da equipe do Del Valle pela Libertadores são impressionantes, né? Em 32 jogos, foram 19 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas jogando em casa. Ou seja, como mandante pela Libertadores, o Del Valle perdeu apenas 2 partidas. E adivinha? Justamente para o Palmeiras, essas 2 partidas, tá? A primeira foi no ano de 2021, né? Que, aliás, Palmeiras e Del Valle se enfrentaram pela primeira vez em 2021, pela fase de grupos da Libertadores, tá? Nesses 2 jogos, no caso, naquele ano, naquela edição da Libertadores, o Palmeiras venceu os 2 jogos, né? No Allianz Parque fez 5-0, e lá no Equador, quando jogou, que decretou a primeira derrota do Del Valle como mandante pela Libertadores, venceu por 1-0. O Palmeiras acabou vencendo por 1-0 lá. E agora, novamente, o Palmeiras pega o Del Valle, jogando lá no Equador, o Palmeiras volta a vencer o Del Valle jogando fora de casa. Então, assim, 19 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas do Del Valle como mandante pela Libertadores, e essas 2 derrotas foram justamente para a equipe do Palmeiras. E detalhe, né, para a equipe do Palmeiras, no caso, se eu não me engano, contra... eu acho, eu não lembro se o Abel já estava, eu não lembro, eu acho que na verdade o Abel não estava no comando naquele ano de 2021, nesses 2 jogos da Libertadores. Eu vou dar uma pesquisada aqui para confirmar, mas eu acho que ainda não estava. Engano meu, rapaziada, na verdade o Abel já estava sim nesses 2 jogos. Então, em todas as vitórias que o Palmeiras teve contra o Del Valle, o Abel esteve. E são, na história, né, historicamente falando, né, o histórico de confrontos entre Del Valle e Palmeiras é realmente muito curto. São apenas 3 jogos entre as equipes. Mas nesses 3 jogos o Palmeiras saiu vitorioso. Então o Palmeiras fez um 5-0, 1-0 e agora 3-2. E, rapaziada, um outro dado que eu quero aqui mostrar pra vocês, caras, que é o seguinte. Esse aqui também é muito curioso, é muito interessante, tá? Que são as equipes paulistas, o histórico das equipes paulistas contra o Del Valle, né, na história. Então, já falei do Palmeiras aqui, o Palmeiras tem 3 jogos contra o Del Valle, são 3 jogos e 3 vitórias. Mas, rapaziada, um detalhe interessante aqui, ó, o Corinthians é o time paulista que mais enfrentou o Del Valle na história, tá?
o Corinthians tem um confronto a mais que o Palmeiras por enquanto, né? O Palmeiras vai igualar quando for o jogo aqui de volta no Allianz Parque neste ano pela fase de grupos pela Libertadores. Então o Palmeiras está perto de igualar o número de jogos que o Corinthians contra o Del Valle. Mas até então o Corinthians é o time que mais enfrentou, é o time paulista que mais enfrentou o Del Valle na história. E curiosamente, o Corinthians não venceu nenhuma partida contra o Del Valle. Foram 4 jogos, 3 derrotas do Corinthians e um empate, né? O primeiro jogo entre Corinthians e Del Valle foi em 2019, pela Sul-Americana. O Corinthians perdeu por 2-0 jogando em casa. No jogo de volta, né, no caso, como é na fase de grupos, tem jogo em casa e jogo fora, jogando fora de casa o Corinthians empatou neste ano também, por 2-2. Em 2023, no ano passado, pela Libertadores, o Corinthians também perdeu em casa, por 2-1 pro Del Valle. E jogando fora também pela Libertadores na fase de grupos deste ano, perdeu por 3-0. Ou seja, então o Corinthians disputou 4 jogos contra o Del Valle, perdeu 3 e empatou 1, tá? O São Paulo é o único time que enfrentou apenas uma vez, o único time paulista que enfrentou apenas uma vez o Del Valle. E curiosamente foi numa final, foi na final da Sul-Americana de 2019, né? E o São Paulo, assim como o Corinthians, também não conseguiu vencer. O São Paulo perdeu, foi vice-campeão daquela edição, perdeu por 2-0 pro Del Valle, ou seja, em um jogo contra o Del Valle, o São Paulo tem uma derrota, ou seja, aliás, pior, né? Não é apenas uma derrota, é um vice, né? Tem um vice para o Del Valle. Então, o São Paulo é mais um rival nosso que não conseguiu vencer. Já o Santos não entra nessa lista porque o Santos nunca enfrentou a equipe do Del Valle na história, tá? Os dois não tiveram essa oportunidade de se enfrentar. Mas, cara, é um número interessante, se você for ver. É um número muito interessante. Isso mostra que o Palmeiras é um time muito forte na Libertadores e tudo mais, só que mostra também que a equipe do Del Valle é uma equipe muito chata, né? Muito se fala e tudo mais, só que, poxa, o Del Valle foi campeão da Sul-Americana contra o São Paulo, o Del Valle foi campeão da Recopa contra o Flamengo em pleno Maracanã, se eu não me engano. Então assim, cara, é um time chato, né? É um puta time chato, é um puta time que incomoda, principalmente quando joga em casa, né? E lá tem a questão da altitude e tudo mais. Mas esses números são muito interessantes. Mostra como que o Palmeiras realmente tá muito bom, é muito firme jogando contra o Del Valle, né? E uma outra curiosidade também, que com a vitória de ontem do Palmeiras contra o Del Valle pela Libertadores, o Palmeiras ultrapassou a equipe do Peñarol e se tornou, se eu não me engano, a 4ª equipe com mais vitórias na história como visitante da Libertadores. Acabou passando o Peñarol nesse quesito, né? O Palmeiras agora, se eu não me engano, tem 54 vitórias como visitante, né? O Peñarol tinha 53 vitórias como visitante, e agora o Palmeiras ultrapassa e se torna a 4ª equipe com mais vitórias como visitante na história da Libertadores, rapaziada. Então, esse vídeo aqui eu queria comentar sobre isso, sobre esses assuntos, esses dados, esses números que são muito curiosos, muito interessantes, e mostra que o Palmeiras é realmente gigante. O Palmeiras é gigante e esses números comprovam isso. Manda aí pro seu amigo rival, pro seu amigo corintiano, São Paulino, esse vídeo aí. Fala pra ele dar uma assistida e ver que não é tão fácil assim. Na verdade, depende, né? Não é tão fácil pra eles enfrentar o Del Valle. Mas é isso, rapaziada. Videozinho aqui apenas pra falar citar essas curiosidades do Palmeiras contra os equatorianos. E mostra que o Palmeiras, não só o Palmeiras, mas o Palmeiras de Abel Ferreira é realmente um time colossal. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Um abraço.